Descrição técnica do código de problema OBDII, resistência do aquecedor HO2S, sensor 1 do banco 1. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Na minha experiência pessoal, um código armazenado P0055 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito no circuito do aquecedor do sensor de oxigênio, O2, ajusante, ou pré-catalisador, do banco de motores 1. Banco 1 especifica que o mau funcionamento diz respeito ao banco do motor que contém o cilindro número 1. O sensor 3 indica que o problema está associado ao sensor ajusante, um elemento sensor de dióxido de zircônio, protegido por uma carcaça de aço ventilada, está no coração do seu sensor de O2 típico. O elemento sensor é conectado aos fios do chicote do sensor de O2 com eletrodos de platina. Os dados do sensor de O2 são transmitidos ao PCM através da rede diária do controlador GAIN. Os dados consistem em informações sobre a porcentagem de partículas de oxigênio na exaustão do motor em comparação com o conteúdo de oxigênio do ar ambiente. Os dados são usados pelo PCM para calcular a distribuição de combustível e o tempo de ignição. A voltagem da bateria é usada pelo PCM como um meio de pré-aquecer o sensor de O2 durante condições de partida a frio. Os circuitos de sinal do sensor de O2 são complementados por um circuito dedicado ao pré-aquecimento do sensor. O circuito do aquecedor geralmente consiste em um fio de voltagem da bateria, mínimo de 12,6 volts, e um fio terra do sistema. O PCM toma medidas para aplicar a tensão da bateria ao aquecedor do sensor de O2 durante condições de baixa temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Isso geralmente ocorre até que o PCM entre em operação de circuito fechado. A voltagem é direcionada através do PCM, às vezes com a ajuda de um relé ou fusíveis. O circuito é energizado quando a chave de ignição é ligada durante condições de partida a frio. O PCM é programado para desenergizar o circuito do aquecedor de O2 quando o motor atingir a temperatura operacional normal. Quando o PCM detecta um nível de resistência do circuito do aquecedor do sensor de O2, que é maior que as limitações programadas, um código P0055 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, poderá acender. Certos veículos podem exigir vários ciclos de ignição com falha para que a 1000 seja iluminada. Se isso se aplicar ao seu veículo, você precisará usar o modo de prontidão OBDII para garantir que seus reparos sejam bem-sucedidos. Depois que os reparos forem realizados, conduza o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Gravidade e sintomas. Quando um código P0055 é armazenado, ele deve ser considerado grave, pois significa que o aquecedor do sensor de O2 a montante está inoperante. Os sintomas de um código deste mecanismo podem incluir partida atrasada devido a uma condição de partida a frio reduzida, eficiência reduzida de combustível, fumaça preta do escapamento devido a uma condição rica em partida a frio. Outros códigos de problemas de diagnóstico relacionados também podem ser armazenados. Causas potenciais de um código de falha do P0055 pode incluir fiação ou conectores queimados, quebrados ou desconectados, um sensor de O2 com defeito, fusível queimado ou link fusível queimado, relé de controle de motor com defeito. Possíveis soluções. Possível ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Ao tentar diagnosticar um código P0055, eu teria acesso a um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital (TVOM) e uma fonte confiável de informações do veículo, como o Data DIY. Eu provavelmente começaria com uma inspeção visual dos chicotes e conectores do sistema. Eu prestaria atenção especial aos chicotes que são direcionados perto de tubos e coletores de escape quentes e aqueles que são direcionados perto de bordas afiadas, como as encontradas nas proteções de escapamento. Em seguida, devo continuar usando
usando o DVOM para testar todos os fusíveis do sistema e links fusíveis. Técnicos qualificados testariam esses componentes quando estiverem sob carga, porque fusíveis que não estão carregados podem parecer operacionais. Depois fale quando carregado. Você pode carregar esse circuito efetivamente ativando os aquecedores do sensor de O2. Meu próximo passo seria recuperar todos os códigos de problemas armazenados e congelar os dados do quadro. Isso pode ser feito conectando o scanner à porta de diagnóstico do veículo. Escrevo essas informações, pois podem ser úteis se o P0055 for intermitente. Agora, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o P0055 é redefinido imediatamente, quando o mecanismo estiver frio o suficiente para permitir a ativação do aquecedor do sensor de O2 e o código for redefinido. Observe os dados de entrada do aquecedor do sensor de O2 usando o fluxo de dados do scanner. Convém restringir a exibição do fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, pois isso produzirá uma resposta mais rápida dos dados. Se o motor estiver dentro da faixa de temperatura correta, a tensão do aquecedor do sensor de O2 deve ser aproximadamente a mesma que a tensão da bateria. Se um problema de resistência fizer com que a tensão do aquecedor do sensor de O2 varie da tensão da bateria, um P0055 será armazenado. Você pode conectar os fios de teste do DVOM aos fios do sinal de tensão do aterramento e da bateria do sensor para monitorar dados ao vivo do circuito do aquecedor do sensor de O2. Teste a resistência do sensor de O2 usando o DVOM. Lembre-se de que todos os controladores relacionados devem ser desconectados antes de testar a resistência do circuito do sistema com o DVOM. Dicas e notas adicionais de diagnóstico. O circuito do aquecedor do sensor de O2 deve ser energizado quando o motor estiver abaixo da temperatura normal de operação. Se forem encontrados fusíveis queimados, suspeite que o circuito do aquecedor de O2 em questão esteja em curto.